Bem-vindos a mais um Coisas de Casal. Cá estamos nós com vocês novamente e nessa série falando sobre sexualidade. Tá curtindo o tema? Eu tô. Como não? Hoje nós queremos falar um pouquinho dentro dessa temática sobre tabus. Sabe, os nossos pais, em especial os nossos avós, nasceram num período em que os tabus sexuais eram muito fortes. Então, eles viviam a sua experiência de sexualidade mediados por essas aprendizagens. Já nós que estamos aqui, num casamento de 27 anos, 28 anos, nós somos de uma geração em que a nossa educação ainda foi carregada de tabus, mas nós já tínhamos a escola como um espaço de abertura para falar sobre sexualidade, nós já tínhamos na escola educação sexual, então a gente é de uma geração em que esses tabus já estavam um pouco melhor trabalhados. E nós temos os casais mais jovens que nasceram da década de 80 para cá, onde a ideia de tabu foi praticamente derrotada, caiu-se por terra e tem se falado sobre sexualidade de uma forma, às vezes, não somente explícita, mas até mesmo de uma forma deturpada em algumas condições. O que nós temos, em função disso, é casais que se casam e vivem verdadeiros dramas, porque o modo como um entende, pensa e foi educado em termos de sexualidade está muito na contramão e é muito impactado negativamente pela forma como o outro pensa, entende e foi educado sobre sexualidade. É isso que você tem recebido no consultório também? O que acontece, Márcia, é que muitas vezes o homem ele tem uma abertura, uma expansão a nível da sexualidade e a mulher, por outro lado, ela é carregada de tabu. Para você ter uma ideia, no tempo passado não era comum o pai ficar tomando banho junto com o filho, né? Uhum. Hoje é muito comum. Sim. Quer dizer, o menino está com 7 anos, está tomando banho com o pai. Quer dizer, os que vêm de tabu, eles não fariam isso jamais. Uhum. Considerariam isso vergonhoso, um absurdo, inadequado? Né? Eu fico vendo algumas pessoas relatando isso e a gente percebe como que lidar com o nu, lidar com a sexualidade, expor os órgãos genitais para o filho é algo comum, né? Na minha época não era, isso nunca aconteceu. Mas, enfim, nós estamos numa outra época. E isso vai ser mais pesado quando se trata de casal, né? Porque, imagine, a mulher vem de um tabu, de uma dificuldade tremenda em relação a se colocar nua na frente do marido. E esse homem não é disso. Então, vai ter que ter muita conversa, vai ter que ter muito diálogo para que isso seja quebrado. Porque se você tem que já está, o homem, por exemplo, que já tem uma percepção mais aberta ligada à sexualidade, e a esposa fechada, cheia de não pode, cheia de tabus ligados à sexualidade, vai ter muito conflito. E o detalhe, né? Aquilo que era para ser algo prazeroso fica algo constrangedor. Agora o Lindomar está falando dos tabus ligados à educação feminina, né? Porque realmente a mulher tem esse aspecto da educação, né? De ser mais pudica, mais reprimida, né? Mais resguardada, mas existem muitos tabus que são tabus masculinos também, né? E que são tabus, inclusive, antigos e que ainda afetam hoje na modernidade, do tipo, com a minha esposa é uma santa, né? Com ela eu não posso fazer isso, aquilo outro. Então ele tem uma fantasia sexual que ele não realiza dentro de casa, com a mulher, que é a esposa sagrada, e aí, de repente, ele vai tentar realizar isso lá fora, lá na rua, né? E quando a gente olha para o aspecto do tabu, tanto existem tabus vividos pelas mulheres, quanto existem tabus vividos pelos homens, que se não tratados adequadamente, vão gerar conflito dentro da relação. O que muitas vezes os homens falam que a minha esposa, não tem nem jeito de conversar, ela não tem nem jeito de eu falar para ela algumas coisas, até sentimento, não estou falando nem em relação a outras coisas externas, até o sentimento, externalizar o meu sentimento do que eu penso, a questão ligada à sexualidade, eu não posso falar com ela, porque ela não tem maturidade para entender o que eu vou falar. Até o diálogo é um tabu. Aí o que acontece? Se no diálogo é um tabu, imagine na relação que é necessário
que haja uma liberdade, uma cumplicidade no que diz respeito à prática sexual, né? Sim. Dentro desse ambiente da modernidade, muitos temas têm se colocado, então, como tabus nesse discurso e nesse diálogo entre marido e mulher. Por exemplo, o próprio uso, né, da internet no tocante a olhar imagens, né, imagens provocantes na internet. Então, de repente, o homem tem essa prática e acha que isso é uma coisa natural e ele não sente que com isso está traindo. E a mulher se sente aviltada, desrespeitada. Para ela, aquele ato dele de olhar uma mulher com pouca roupa, ou sei lá se roupa nenhuma, enfim, né? De olhar aquelas figuras, aquelas imagens da internet, para ela é como se fosse uma traição de um ato praticado na realidade. E aí nós temos o confronto de duas ideias, porque na cabeça dele isso é normal e na cabeça dela isso é uma verdadeira traição. Bom, fato é que existem muitos elementos que geram conflito, porque um enxerga de uma forma e o outro enxerga de outro. E isso vai gerar conflitos na relação, no diálogo e conflitos diretamente na experiência sexual. O que fazer diante desses tabus e desses conflitos? Olha, o primeiro passo que a gente, como terapeuta, até terapeuta da sexualidade, a gente recomenda para os casais é que se converse. Mas, apesar disso, alguns casais não conseguem conversar sobre isso. Até porque, às vezes, o diálogo vira briga, né? Então, não consegue evoluir no diálogo. Para vocês terem uma ideia, tem homens que quando eles estão com desejo sexual e algum tempo já não faz, ele fica extremamente violento, nervoso. E aí a gente tem que ir no consultório dar orientação para como a mulher comportar com esse homem, porque está parecendo que ele nem quer, né? Porque ele fica tão nervoso e aí ela tem... Mas aí você fala assim, mas tem gente complicada? Tem. Em todas as formas de relacionamento, e sexo é uma forma de relacionamento íntimo, também vai ter complicação. Tem conflito. O relacionamento ele tem duas coisas que pode acontecer. Ou você encontra ou você desencontra com a outra pessoa. Quando você encontra é porque tudo foi favorável, né? E tudo está tranquilo. Quando você não encontra, tudo fica desfavorável e nada fica tranquilo. Então a grande dica, gente, é diálogo. Agora, se porventura vocês não estiverem conseguindo estabelecer esse diálogo dentro da relação individual de vocês, procure um profissional da área da psicologia, um terapeuta de casal, um terapeuta de sexualidade humana, que possa ajudá-los a tecer esse diálogo curador, um diálogo que estabeleça para vocês quebra de tabus e encontro. Essa é a nossa dica de hoje e até o nosso próximo Coisas de Casal. Tchau, tchau!